Por mais que uma pessoa tente aprender toda a sabedoria que existe no mundo, dificilmente ela conseguirá. A natureza, as tecnologias criadas pelo homem, coisas inesperadas que nos deparamos todos os dias, nos faz ver que na nossa vida realmente existe uma caixinha de surpresas. Quer que eu te prove isso? Meu nome é Ivan Lima e eu vou te mostrar coisas impressionantes que você verá pela primeira vez. Por exemplo, você já viu praias que brilham no escuro? Ao redor do mundo, algumas praias apresentam uma peculiaridade quase única, mostrando que o sol não é o único elemento da natureza que brilha. Estou falando do fenômeno chamado de bioluminescência. Em diversas partes do mundo, as praias ficam com a areia brilhando, principalmente na faixa que encontra com o mar. O brilho se dá por causa de uma espécie de fitoplâncton, que quando é agitada pelas ondas oceânicas, emite o brilho. Não se sabe ao certo quando o mar de estrelas, como é chamado por lá, aparece. Mas geralmente costuma acontecer entre outubro e abril. Além disso, é possível ver o fenômeno no Japão, Estados Unidos, Tailândia, Porto Rico e até em uma caverna na Nova Zelândia. Por falar em pedras que brilham, há um tempo, um homem que estava em um lago em Michigan tropeçou em algo curioso. Ele se deparou com algumas rochas que brilhavam e que pareciam ter saído de filmes como Senhor dos Anéis ou Harry Potter. As pedras emitiam um brilho diferente e pareciam ter vindo de um vulcão. Apelidados de ioperlitos, as pedras são chamados de ioiôs pelos habitantes locais. Segundo pesquisadores que analisaram os objetos, eles descobriram que são cianitos contendo sodalita. Ficou confuso? Tá bom, eu explico melhor. O cianito é uma rocha magmática intrusiva, formada pelo lento resfriamento do magma nas profundezas da superfície da Terra. Mas o que torna essa pedra especial é a presença da sodalita, um mineral fluorescente. Quando é colocado sob luz ultravioleta, a sodalita acende, criando esses brilhos alaranjados incríveis. Quer mais uma prova de que a natureza pode nos surpreender a qualquer momento? Em 2015, um vídeo foi gravado em Nova Escócia, uma das províncias marítimas do leste do Canadá, e mostrou o solo de uma floresta se mexendo, dando a impressão de que a terra estava respirando. Muitas pessoas acharam que aquilo era montagem, mas diferente disso, o fenômeno realmente pode acontecer. E a explicação é bem simples. Vocês sabem que as raízes das árvores acabam se entrelaçando embaixo da superfície, certo? Por isso, quando bate um vento muito forte, o tronco dessas árvores balança, o que faz com que as raízes se mexam no solo e criam a impressão de que a terra realmente está respirando. E quanto mais forte a ventania, mais evidente fica o quanto os troncos estão balançando. Vale lembrar que o vídeo foi feito em 2015, poucos dias depois do furacão Patrícia passar pelo local. Fica estranho, não? Bom, mas nada comparado com o que você vai ver agora. Você sabe quantos dedos os gatos têm? Não? Então, geralmente, eles costumam ter 18. 5 em cada pata dianteira e 4 em cada pata traseira. Porém, é comum vermos filhotes nascendo com uma condição chamada polidactília, que é uma anomalia que consiste na alteração quantitativa anormal dos dedos da mão ou do pé. O curioso é que essa condição é mais comum do que se imagina. Por ser causada por um gene dominante, se um gato nasce com a condição, a probabilidade de seus filhotes nascerem com a mesma condição é de 50%. Apesar de estarem espalhados por todo o mundo, existe uma grande concentração de gatos polidáctilos no país de Gales, na Inglaterra, no leste dos Estados Unidos e no Canadá. É estranho a gente ver gatos com polegares? Sim, é estranho.
Mas a boa notícia é que essa anomalia não traz risco nenhum para a saúde do felino e nem benefícios. Por falar em polegar grande, existe um garoto que eu aposto que você nunca viu um polegar tão grande quanto o dele. Em agosto do ano passado, um morador do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, chamado Jacob Pina, ficou famoso na internet por causa do tamanho do seu polegar. O polegar da mão direita do garoto tem nada mais, nada menos que 13 centímetros de comprimento. Algo completamente desproporcional em relação ao tamanho dos outros dedos. Apelidado de Thumb Boy, ou garoto do polegar, ele ficou feliz porque ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. E para ele, é legal ser diferente e abraçar a sua individualidade. Vocês têm ideia do tamanho do dedo desse garoto? Só para vocês terem uma noção, é algo do tamanho de uma lata de refrigerante ou mesmo de uma caneta. Eu só consigo imaginar como deve ser engraçado ele pedindo carona ou fazendo joia para alguém na rua. Mas nem sempre ser diferente é legal. Uma jovem de 22 anos intrigou médicos no final do ano passado. Ela simplesmente chora lágrimas. Ué, mas o que há de diferente nisso? Suas lágrimas saem em forma de cristal. Essa condição, segundo ela, causa muita dor e é quase insuportável. Satenik Kazarian mora na Armênia e percebeu a condição quando um dia, enquanto estava no dentista, sentiu que havia algo em seu olho e descobriu que chorava cristais. Ela diz que os cristais machucam seus olhos e que às vezes vai até um oftalmologista para retirar alguns deles. Segundo as pesquisas feitas pelos roteiristas aqui da Fatos Desconhecidos, os médicos estavam tentando descobrir o que causava isso, mas sem sucesso. Casos assim podem acontecer por causa de diferentes motivos. Às vezes por doenças genéticas ou inflamatórias, mas também pode ocorrer por um aumento de densidade das lágrimas. Bom, vamos torcer para que tudo dê certo para ela, não é? Vocês já viram um material mais preto que o próprio preto? Ano passado, engenheiros do MIT conseguiram desenvolver um material que eles afirmam ser 10 vezes mais escuro do que qualquer cor preta. Feito de nanotubos de carbono alinhados verticalmente, eles são 10.000 vezes mais finos que um fio de cabelo humano. A proximidade entre os nanotubos é tão, mas tão pequena que as partículas de luz não conseguem passar por ele. Assim, as partículas de luz ficam como se estivessem dentro de um labirinto. Isso faz com que a luz seja absorvida e se torne praticamente impossível ver qualquer coisa que tenha sido feito desse material. Chamado de Venta Black, qualquer objeto feito com esse material, dependendo do tamanho, faz parecer que você está diante de um abismo sem fundo, como se fosse uma imensidão infinita. Apesar de ser caro, o Venta Black pode ajudar a tornar mais eficazes as câmeras astronômicas, telescópios e sistemas de digitalização de infravermelho, assim como pode ser útil para fins militares. A ciência nos impressiona cada vez mais, como é o caso dessas esculturas, que podem ser de mármore, mas são de papel. Elas são feitas de milhares de folhas de papel, o que faz elas parecerem sólidas quando estão paradas. Só que, na verdade, são maleáveis, elásticas e às vezes parecem até uma espécie de sanfona. Quem faz esse trabalho magnífico é o chinês Li Hongbo, que fez uma exposição chamada Ferramentas do Estudo, em Nova York. E a técnica usada é bem curiosa. Usando um serrote elétrico, as esculturas são feitas apenas de papel e cola. Algumas delas possuindo até 30.000 folhas. Para fazer o acabamento, ele usa uma ferramenta chamada retificadora e uma lixa. Só que antes de serem puxadas e ficarem com aquele efeito sanfona, elas parecem ser de concreto, porcelana ou algo do tipo.
Os vídeos nos dão a impressão de que as pessoas estão mexendo com esculturas que foram modificadas por efeitos especiais. Não sei vocês, mas eu nunca tinha visto nada do tipo. E se você ama cachorros, vai adorar conhecer o território de Jaguatés, na Costa Rica. Existe um abrigo lá para cães abandonados, bem diferente, e é chamado por alguns de paraíso para cães vira-latas. O local foi fundado por um casal há 8 anos e é administrado por voluntários que têm um grande carinho por animais. Por isso, em vez de sacrificar, eles dão um lar enorme para esses animais viverem. O que faz o local diferente dos outros é que ele abriga cerca de 900 animais que vivem soltos em um parque gigantesco. Além da área externa extremamente grande, os cães também contam com instalações onde podem dormir e se alimentar, e cada um deles ganha um nome. Eles também recebem cuidados para ficarem aptos para a adoção, mas mesmo assim, muitos deles passam um bom tempo sem ter um lar. E mesmo que você não queira adotar um cãozinho, é possível fazer uma visita à ONG para dar um passeio pelo parque com centenas de cachorros. Deve ser divertidíssimo. Olha, quem sabe a gente não se encontra por lá, hã? Até a próxima. Tchau.